Olá, boa tarde, bem-vindo ao Planeta Eva. Queria lembrar você que toda quarta-feira, às 15 horas, a gente vai ter uma transmissão ao vivo. Então, você pode colocar aqui temas que você queira falar sobre autoconhecimento, meditação, terapia, psicoastrologia. O que vier para você, coloca no nosso canal para a gente poder trazer esses temas para você toda quarta-feira e experimentar também muito autoconhecimento, né? Eu costumo dizer que o Planeta Eva, ele é um lugar para a gente transformar o planeta a começar em nós, né? Começar em nós, para mim, é poder olhar para a nossa consciência. É um trabalho da gente olhar os nossos padrões, a nossa forma de viver no mundo, tá? Então, se você está chegando aqui, é a primeira vez que você está aqui hoje, se inscreve no canal, clica naquele sininho de notificações para você saber quando eu entrar ao vivo. Dá o seu like aí, compartilha com as pessoas do Planeta Eva. A gente vai ter muito conteúdo aqui toda semana. E o tema que eu escolhi para a gente falar hoje, né, é sobre a morte. E quando se fala, é impossível se falar de autoconhecimento sem a gente falar da morte. Então, eu coloquei como tema da nossa live de hoje a morte como aliada. E esse, para mim, ele é um tema fundamental, porque muitas vezes a gente tem medo até de falar sobre a morte. Então, eu não sei como é a sua relação com a morte. Você evita falar, você tem medo da morte ou não para você? Você já identifica que é um processo de vida mesmo, que faz parte dessa caminhada aqui? Né? Depois coloca nos comentários para mim como você vivencia e sente a morte na sua vida, que a gente pode aprofundar muito, né? Então, eu já, ao longo dos meus trabalhos todos, né, sempre no autoconhecimento, um ponto que culmina e que a gente pode se perguntar diariamente é o que precisa morrer em você. E a gente associa a morte diretamente só com a nossa morte física, né? E para mim, desde o momento em que a gente nasce, nós temos vários processos de morte ao longo da vida. Já começa quando a gente nasce, a gente deixa de ser um com a nossa mãe naquele útero, naquele ventre, e a gente passa a ser um indivíduo, entre aspas, né, separado, já é uma morte. E se você olhar o desenvolvimento de uma pessoa, né, um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto, uma pessoa mais velha, olha quantas mortes nesse corpo já aconteceram para que você possa estar aqui hoje. E eu ouvi uma frase muito linda do Roberto Crema, ele fala assim: todo mundo quer renascer, mas ninguém quer morrer. E não tem como, né, ressuscitar, reviver, renascer se a gente não morrer. Então, o processo de hoje que eu gostaria que você avaliasse internamente é o que já pode e precisa morrer em você. Às vezes é um traço da nossa personalidade que é muito presente, um jeito automático de agir com alguma situação, crenças que a gente tenha sobre o futuro ou de como a gente tem que se colocar no mundo. Então, para cada um, a morte vai mexer num ponto, né? E no autoconhecimento, a morte como aliada, ela serve para você olhar para dentro de você e buscar um propósito de vida, um trabalho que traga uma realização para você. Aí você fala assim, mas como assim que ela é a morte como aliada? Né? O que acontece, e que eu vi em muitas tradições orientais, né, é que a tradição oriental ela já traz o conceito de que nós vamos morrer. A morte já é muito presente no Oriente, né? Ela já é um conceito muito presente. E é como se essas culturas elas já trouxessem uma consciência de que nós somos seres espirituais que vamos morrer. Então, o que eu estou fazendo da minha vida? No Ocidente, a gente vê um movimento de uma eterna juventude, né?
as pessoas buscando um elixir da saúde, como se fosse possível ser eternamente jovem. Tantas cirurgias plásticas, botox e tratamentos, né, para a gente ficar eternamente jovem, a gente nega a velhice. Nas tradições orientais, as pessoas mais velhas, elas são consideradas mais sábias, pessoas que já viveram, pessoas que têm o que contribuir para quem está chegando. No Ocidente, a pessoa com mais idade é tida como velha e ultrapassada, não sabe de nada, não serve para nada, né? Existe um movimento muito diferente você olhar as culturas, né? E o que eu vivi já em vários processos e de grande aprendizado é que quando a gente tem consciência da morte, a gente perde o medo de falar da morte, de até vivenciar nossa própria morte, a gente está pronto para viver com mais qualidade, viver uma vida que tenha mais sentido, porque nós vamos morrer. Então, quando eu me dou conta disso, né, falando no sentido literal do meu corpo físico, eu posso me questionar aonde eu estou colocando a energia da minha vida, como que eu estou me posicionando no mundo e o que que eu estou fazendo aqui. Né? Então, a morte, ela já foi usada por religiões como um elixir também, que eu chamo de um sedativo, né? Que as pessoas compravam um lugar no céu após a morte, como se isso fosse possível. E aí é uma maneira também distorcida de lidar com a morte, né? Para mim, a morte ela é um grande momento de entrega, onde tudo vai ser eliminado. Toda dor, todo sofrimento, toda fortuna, toda miséria, toda alegria, toda tristeza. Tudo que a gente achou que foi brilhante que a gente fez e tudo que foi um olhar pesado sobre o que a gente fez, tudo isso acaba, se destrói, né? A morte, ela aniquila todo esse conteúdo que às vezes é uma vida de sofrimento, né? Eu queria trazer alguns exemplos para vocês, assim, muito interessantes. Um filme que eu vi chamado A Vida dos Outros, né? Era um filme em que na Rússia havia uma investigação, uma espionagem sobre a vida das pessoas. E no dia seguinte, quando mudou o governo, né, tudo aquilo que era o motivo de vida, né, de alguns agentes, eles tinham famílias específicas que eles tinham que vigiar, mandar relatórios sobre o que aquelas famílias estavam fazendo. E no dia seguinte, quando mudou o sistema político, aquilo tudo virou lixo. Era papel jogado pela rua e aquelas pessoas não tinham mais função nenhuma. Então, é muito incrível isso, né? Às vezes a gente está botando muita energia numa coisa e ela morre. Num passe de mágica, ela morre, ela deixa de ser importante e tudo foi. Então, é sempre um grande questionamento na minha vida, né? Todos os processos que eu fiz de mudança e que eu sei que eu vou continuar fazendo, eles estão muito ligados para mim nessa consciência da morte, de que a cada dia coisas morrem e coisas nascem. Existe um fluxo de vida, existe um processo, né? A roda da vida, que no Oriente eles chamam de samsara, em que a gente morre e renasce, até deixar de precisar renascer aqui. Então, se eu tiver uma contribuição hoje para você, é para você olhar para dentro, né? Vamos fechar os olhos um pouquinho agora. Observa a entrada e a saída do ar. Sente a sua respiração. Observa a entrada e a saída, o movimento que a respiração faz no seu corpo.
Vê se você pode sentir a sua pulsação, que é a batida do seu coração. E sendo o mais autêntica possível com você, quando você ouve a palavra morte, o que vem para você? Você pode olhar as sensações no corpo. Tem sensações? Vem pensamentos? Qual o pensamento que vem quando você ouve ou pensa ou lê a palavra morte? Respira, mantenha o contato com a sua respiração. E quando a gente abre mão de um olhar muito objetivo, né, da morte física, né, desse nosso corpo, mas a gente pensar que a vida tem vários processos de morte e vida ao longo da nossa existência, o que hoje precisa morrer em você? Respira. Não responde rápido, talvez você nem precise responder. Deixa a pergunta em aberta. Talvez hoje, antes de dormir, você possa se perguntar: o que já pode ou que precisa morrer em mim? E deixa essa pergunta aberta. Às vezes um sonho traz uma resposta. Um olhar para a natureza traz uma resposta. E aí respira fundo. Sente o fluxo da vida na entrada e na saída do ar. E vai abrindo seus olhos. E se quiser compartilhar comigo o que desperta em você esse tema, traz aqui, porque isso enriquece o nosso encontro, enriquece o nosso contato. E avalia para você, de forma muito sincera, o que precisa e já pode morrer em você. Porque para mim, quando a gente se dá conta, né, de pequenas mortes necessárias, né, a nossa vida ela tem uma outra tonalidade, ela tem uma outra vibração. É um outro, não é nem exemplo, né? É um escritor, Albert Camus, e eu já vi peças muito interessantes desse autor, né? Ele falava assim: se você sabe que vai morrer, por que você não se mata logo? Olha que coisa forte, né? E a gente está vivendo um momento de um alto índice de suicídio, né? Muita depressão no mundo todo. E eu falo que o Camus, para mim, ele tem a visão pessimista da vida, né? A visão sem espiritualidade é isso mesmo. Por que eu vou trabalhar tanto? Por que eu vou construir uma casa, uma família? Por que eu vou fazer algum propósito se eu vou morrer? É quase como que se ele se perguntasse qual o sentido da vida, né? Para mim, essa afirmação do Camus está ligado a se perguntar qual o sentido da minha vida. A gente vê, às vezes, as pessoas fazendo tanto esforço, né? Tanta labuta, e você pensa assim, se a gente vai morrer, por que vale a pena fazer isso? Por que eu vou olhar para essa questão? Por que eu vou me aprofundar nesse ponto ou naquele ponto, né? E é muito bonito a gente poder abrir a nossa consciência, porque às vezes uma gota
de presença nesse conceito da morte faz a gente mudar completamente a nossa energia, aonde a gente bota força, em que a gente está investindo a nossa energia de vida, o nosso propósito. Então, a morte como aliada, ela pode ser também uma diretriz, ela pode trazer para você um caminho de vida, um caminho de percepção, e que você começa a achar um outro propósito para estar aqui. E eu sinto, às vezes, que a gente se perde muito em acreditar demais que a gente não vai morrer nunca. Né? Como eu disse no início, que o Crema fala, muita gente quer renascer, mas ninguém quer morrer. E se você parar para analisar, aquele ponto seu que já pode morrer, às vezes ele te causa tanto sofrimento, né? Tanta questão. A gente se apega a algumas coisas da nossa personalidade, da nossa visão de mundo, como se aquilo fosse a última verdade. E aí não tem flexibilidade, não tem empatia para se colocar no lugar do outro, né? Não consegue sentir esse lugar de que somos todos uns e a gente está nós estamos todos conectados. E nesse lugar de inconsciência, para mim que começa a inconsciência da morte, eu posso desrespeitar o outro, eu posso ser grosseira com o outro, comigo mesma, já começa comigo, né? Mas a gente vê muita sustentação de vida em coisas que não geram vida, que geram muita dor, muita morte. Então, para que você possa gerar mais e mais vida para você, para o planeta, o que já pode morrer em você? Fica com essa reflexão, o que precisa morrer em você. Hoje à noite, se você puder olhar para isso com carinho, deixar em aberto, né? Um conceito muito importante que eu quero trabalhar com vocês, né, ao longo das nossas lives aqui, é a sincronicidade. É a gente poder ler os sinais, não de uma forma mágica, tá? Como se o universo, eu acho que já está vivo, já é uma mágica, um milagre, né? Mas eu falo naquele sentido também egoísta, da gente achar assim, não, eu vou pensar nisso, o universo já vai trazer para mim como se eu tivesse aqui só para o universo me atender. Nós precisamos fazer o nosso movimento de consciência. Para mim, sim, quando a gente conecta a nossa consciência com uma consciência mais universal, muitas coisas acontecem, sim, e se movem. Mas não no sentido de que eu penso e o meu desejo é realizado, no sentido de mágica, né? No sentido de consciência, de conexão consciente. Então, olha para isso com carinho, sente o que em você pode morrer para a sua vida ser muito melhor, ter uma contribuição. E a sincronicidade, ela tem a ver, todos nós passamos por eventos sincrônicos, às vezes a gente não identifica. Então, por exemplo, você pensa numa pessoa, aquela pessoa te liga, ou você fala, eu vou ligar para fulana, a fulana te manda uma mensagem. Ou você se conectar com esses sinais traz muita vida para a nossa vida. Então, me lembro uma vez que eu estava muito preocupada se eu estava fazendo uma transição correta no que eu queria fazer, numa mudança de vida muito forte que eu tive. Sabe quando tudo ao seu redor te responde? E os caminhos vão se abrindo, portas se abrem, estradas aparecem, e você fala assim, nossa, como isso... tá tudo me dizendo que eu tenho que estar ali fazendo o que eu estou fazendo, do jeito que eu estou fazendo. Então, se abra para essa disponibilidade da vida, né? Das sincronicidades, dos, entre aspas, sinais que a vida está mandando para a gente, de acordo com o trabalho da nossa consciência. E deixe em aberto para você hoje o que pode morrer em você, o que já pode morrer em você. Então, eu falei no início, se você é nova aqui no canal, curte, clique em notificação e tem disponível para você um conteúdo muito valioso, que foi a nossa odisseia rumo ao planeta Eva.
né? Nós tivemos encontros ao vivo, em cada um nós fomos orbitando o planeta Eva, nós olhamos o que tinha no planeta Eva, falamos de 5 falsas verdades que impedem você de mergulhar mais no autoconhecimento e fomos chegando, né, até que a gente teve a formação do nosso primeiro grupo de amornautas, o nosso programa do Planeta Eva, mas nesse momento as inscrições estão encerradas, a gente está nesse grupo, esse primeiro grupo que veio mergulhar mais ainda, né, de alunas, que não são nem alunas, somos companheiras de vida. Para mim é uma jornada que a gente trilha em olhar para dentro, em estar de mãos dadas mesmo, crescendo no autoconhecimento. E essa Odisseia, ela está disponível para você aqui no canal. Você pode assistir, um episódio te leva ao outro, com práticas, com vivências para você mergulhar em você mesma, né? Então seja muito bem-vinda aqui. Participa toda quarta-feira às 3 horas, a gente vai ter uma live ao vivo e você pode sugerir temas também que você queira que eu aborde aqui, tá bom? Então, uma boa semana para você e boa reflexão. Use a morte como sua aliada. E aí você vai ter muito mais vida.